Boa noite. Nós estamos no canal Força Educação e hoje eu quero debater com vocês algo que tem acontecido muito aqui em Fortaleza, no estado do Ceará, com os pré-carnavais, que são a caracterização do tipo penal que foi incluído no Código Penal Brasileiro, no artigo 215-A, o crime de importunação sexual. Muita gente comentou um pouco acerca disso por causa do atual BBB 20, que o atleta Patrick teria apalpado os seios de uma das concorrentes de maneira indevida. Mas pouca gente sabe o que é o crime de importunação sexual e a pena que ele pode acarretar para quem o comete. Principalmente em pré-carnaval, em eventos públicos abertos, né? Se vê muitas pessoas muito próximas e há alguns seres humanos que desejam realizar a satisfação da sua lascívia. E eu quero dizer que lascívia tem o sentido de prazer sexual. Então o que essas pessoas fazem? Passa alguém, elas passam a mão, apalpam as nádegas. Algumas vezes a pessoa passa, fazem um cordão que impede a pessoa de passar, a não ser que ela beije as pessoas que estão naquele cordão, beijos na boca. E isso caracteriza o crime de importunação sexual. E alguém pode até me perguntar, Paulo, mas o crime de importunação sexual só acontece em eventos públicos? Não. Muito comum, por exemplo, acontecer em ônibus, metrô, paradas de ônibus, trens, VLTs, quaisquer locais onde as pessoas fiquem mais, digamos assim, propícias ao contato físico com outras pessoas. Normalmente o crime é perpetrado por homens, mas há relatos de mulheres também. Como você caracteriza? Normalmente você precisa denunciar, obviamente, abrir um boletim de ocorrência e ter pelo menos uma testemunha. Caso você não tenha algum objeto físico que comprove. Por exemplo, houve vários casos em 2019 de pessoas que entravam em coletivos, ônibus, trem, metrôs, e se masturbavam, homens no caso, e acabavam por ejacularem nas saias de mulheres. Isso já caracteriza o crime, não precisa nem de testemunha. Uma outra coisa muito comum também são aquelas pessoas que fingem que vão pedir uma informação e se aproximam muito de você e começam a encostar indevidamente seus ombros ou uma parte do corpo no seu corpo, normalmente nos seios das mulheres. Mas também caracteriza o crime de importunação sexual. Se for devidamente caracterizado, o autor, o criminoso, podemos chamar assim, pode incorrer numa pena de até 5 anos. E é muito importante que haja denúncia, porque no carnaval ou em qualquer ambiente público, as pessoas que lá estão, por estarem com fantasias, poucas roupas, ou mesmo por estarem em um ambiente de alegria, festivo, com consumo de bebidas alcoólicas, não significa que elas estão aptas ou que desejem manter algum tipo de contato físico com outras pessoas. Às vezes você está apenas se divertindo. E há realmente pessoas que são inconsequentes, outras apresentam um comportamento lascivo, vão buscar, mesmo pelo seu desejo ser irrefreado, o contato físico, e isso caracteriza a importunação sexual. Quero deixar claro que é diferente do crime de estupro, né? O artigo 217 do Código Penal brasileiro. Por quê? Porque o crime de estupro, ele pressupõe algum tipo de contato físico forçado com uma parte erógena do corpo.
deixa eu esclarecer. Um sujeito força uma moça num determinado ambiente público a beijá-lo na boca. É o crime de importunação sexual. Se além dele obrigá-la a beijá-lo, ele obrigar que ela coloque sua mão ou permita que ele coloque a mão na sua genitália, é um crime de estupro. Paulo, mas não houve conjunção carnal. Hoje em dia a figura do estupro não exige mais que haja conjunção carnal, a famosa penetração. A obrigatoriedade, a força, né, a vis compulsiva, como é chamada, já caracteriza o crime de estupro. E aí é bem mais grave. Nós estamos falando de um crime contra a liberdade sexual que é terrível. Então, é bom esclarecer isso. Se o sujeito chegou se encostando, estamos diante do crime de importunação sexual. Se o sujeito forçou você a uma ação mais lasciva ainda, mais terrível, você pode caracterizar o estupro. Mesmo o beijo forçado, há alguns casos que pode caracterizar o estupro se a pessoa te leva à força, puxa dos seus cabelos e te obriga a beijá-lo, também caracteriza o estupro. Tá bom? Então, eu quero deixar aqui esse aviso porque as pessoas estão muito felizes, é uma época festiva em todo o Brasil, as pessoas saem para se divertir, mas se deparam com essas violências. Quem gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal e vamos crescer juntos. Muito obrigado.